no nosso encontro aqui do IDOT Oficial, mais um evento aqui que o IDOT se coloca perto de você. Espero que vocês estejam bem e assim que forem chegando, como de praxe, gostaria que alguém me avisasse aí se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Muito boa noite a todos que estão chegando. Quem já puder me dar um... Beleza, Paulo? Obrigado. Agora me fala se está me ouvindo. Opa, obrigado, Marcelo. Obrigado aí pelo feedback. Bom, sou Fábio Damião, coordenador do IDOT Rio de Janeiro e mais uma vez moderador dessa live, desse encontro. E estamos hoje com mais esse encontro para trazer conhecimento e cada vez mais aproximar as pessoas da osteopatia, do conhecimento osteopático, e o nosso objetivo é levar isso para cada vez mais lugares, conhecimentos cada vez mais pessoas. Se você é fisioterapeuta e ainda não é aluno do IDOT, é um prazer tê-lo aqui também. Todos os assuntos são voltados, todos os assuntos são direcionados para que a gente agregue conhecimento. Alguns recados iniciais. O workshop Como Aprender de Forma Mais Eficiente chegou na sua quarta e última aula, já está disponível no canal do IDOT. Fiquem atentos que semana que vem o IDOT está preparando mais um workshop gratuito que iniciará na quarta-feira. E na segunda live de segunda-feira nós vamos dar mais detalhes sobre isso, ok? Para alguns lembretes também, que a correção do simulado do nível 3 já está disponível também no canal do IDOT, com os professores Leonardo de Lima Souza e Marcial Zanelli. Assistam essas aulas, é uma verdadeira aula, né? A correção desses simulados, e o simulado do nível 4 também já está disponível, tá bom? É o mesmo link que você acessa o simulado do nível 4. Então faça isso. Aproveitando que a gente está falando de CI, o IDOT fez um comunicado hoje, a prova do CI ela foi transferida, ainda não temos a data, assim que tivermos nós vamos avisar para vocês, e enquanto isso as inscrições continuam abertas, é só entrar em contato com o seu coordenador que ele vai te orientar da melhor forma possível, tá bom? Bom, hoje nós teremos a presença do professor Leonardo de Lima Souza, professor DO da escola, com o tema o peritônio e a mobilidade visceral no contexto osteopático. Enquanto eu chamo aqui o professor Leonardo, façam a sua parte. Cola o dedo aí no coração, aperta o aviãozinho, chama as pessoas que estão aí no seu Instagram para assistir a nossa live. A qualquer momento, tire um print, espera o professor Leonardo chegar, tira um print, lembra de marcar IDOT Oficial, marca a sua unidade e a hashtag IDOT perto de você, ok? Estou aguardando aqui o professor Leonardo aceitar o convite. Enquanto isso, vai convidando os seus amigos, vai convidando os seus conhecidos para assistir essa live. O professor Leonardo entrar aqui com a gente. Opa, professor Leonardo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom com você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tudo bem. Então fechou. Tudo bem. Perfeito. Ô, Fábio, tá boa? Minha cara tá desse tamanho aqui, né? Mas aí Aí é complica, né? difícil. Eu fiz Mas uma olha só, gambiarra. se você baixar um pouquinho o seu telefone, é possível? Não, ele tá tudo amarrado. Eu vou colocar para Tá, trás, peraí. tá bom. Peraí.
Nayane, ajuda Melhorou? aí. Melhorou. Tá ótimo, professor. Não, eu tô da clínica, Fábio. Ai, ai. Tá, professor, tá excelente. O que, independente de qualquer coisa, o que importa de verdade é o conhecimento que você vai passar aqui para a gente. Está bem enquadrado aí, a gente vai conseguir te ver muito bem. E, de antemão, já queria agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. E tenho certeza que será mais um encontro daqueles que, ainda bem que a gente tem a possibilidade de deixar gravado e assistir diversas vezes. Obrigado pela presença, professor. Obrigado você, Fábio. É um prazer enorme. Se tiver ruim o áudio, você me dá um sinal, tá? Tá bom, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá? Ótimo. Então, eu agradeço o IDOT. Ah, pode falar. Por favor, vai lá, pode. Não, eu agradeço o IDOT pela oportunidade, né? Eu venho acompanhando todas as lives que os professores que antecederam a mim vêm ministrando e tá fantástico, né? É uma oportunidade muito bacana de estar perto dos alunos. Coloquei uma camisa, eu estou me sentindo como se eu estivesse dando palestra no congresso. Então, eu estava sentindo falta disso, é muito bom. E, de certa forma, mesmo distante, sentir o calor do pessoal e de alguma forma, poder contribuir nesse momento tão difícil que estamos passando para levar um pouquinho de conhecimento. Então, obrigado você vem fazendo esse papel muito bem também. E eu agradeço o IDOT e os professores que também vieram antes de mim e fizeram o dever de casa. Perfeito. Outra coisa, Fábio, Opa, por favor, desculpa. eu vir depois, né, ministrar uma live dessa depois do Guido é complicado, porque eu já estava imaginando aquele japonês trazendo tanta coisa e eu fiz também uma gambiarra aqui para tentar ilustrar para os alunos. Então vai chegar um momento que eu vou pedir para você tirar os comentários para que eu possa mostrar isso, tá bom? Pode deixar, assim que precisar, só me avisar que eu tiro aqui. Beleza. E aí, pode começar? Que você quer falar Então alguma vamos coisa? lá. Vamos lá, vamos começar. E já que o tema, a gente vai falar de um tema que é voltado aí para o sistema visceral inicialmente, né? A gente entende, com certeza durante a live a gente vai entender melhor ainda que isso é uma conexão entre vários sistemas. Mas tem muita gente aqui, professor, que talvez não tenha chegado, não tenha avançado ainda os estudos na osteopatia, ou ainda não esteja fazendo a osteopatia ainda. Espera aí rapidinho que meu som está baixo. Vê se melhorou. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Então, beleza. Eu estou. Então, já que tem pessoas que não entendem muito bem, né, que podem não entender muito bem, é bom a gente começar, que você comece falando sobre o que é o peritônio e quais são as suas funções. Você pode começar por aí? Lógico. Combinado. Então, eu trouxe esse tema, na verdade ele veio amadurecendo ao longo dos anos, acompanhando algumas palestras nos congressos do IDOT. E no congresso de Ribeirão Preto, o Máximo trouxe o tema de colunas de pressão de dois osteopatas belgas, William Finet, e me despertou a estudar mais o peritônio. Tanto é que no ano de 2018 eu levei mais ou menos esse tema no congresso de Florianópolis, onde eu pude aprofundar e por isso que eu estou aqui. Bom, o que é o peritônio? Não é só uma bolsa que envolve as vísceras abdominais. Então, a grosso modo, ele é um saco hermeticamente fechado que ele envolve as vísceras abdominais. Nem todas, eu vou explicar isso. No homem, ele é completamente fechado e na mulher, ele, por conta das trompas, permite um acesso com os órgãos do aparelho reprodutor. Essa bolsa, Fábio, eu vou falar Fábio no singular, mas eu sei que tem bastante espectadores, mas fica mais fácil, né, para mim. Essa bolsa, o teto dela é o diafragma, a parede anterior do abdômen, nós vamos chamar de peritônio parietal anterior, então superior, anterior. O inferior, ele vai contornar a região das vísceras pélvicas e o peritônio parietal posterior vai ter conexão íntima com a coluna lombar, né?
Essa bolsa, nós dividimos o peritônio em peritônio parietal e visceral, onde o peritônio parietal ele é extremamente inervado sensitivamente. Isso é importante para a sequência que eu vou, o raciocínio que eu vou fazer, é importante que vocês entendam que o peritônio parietal ele é bastante inervado. A parte superior e anterior dele recebe inervação frênica e a porção posterior e inferior do plexo lombar e sacral. As últimas duas raízes de T12 até o plexo sacral, né? Então, esse é o peritônio, dividido em peritônio parietal e visceral. O peritônio parietal, que é essa bolsa que eu disse, Fábio, ela tem uma função de envolver a maioria dos órgãos abdominais, porque tem alguns que moram atrás do peritônio, que nós chamamos de órgãos retroperitoneais, como os rins, os vasos, pâncreas e boa parte do duodeno. Bom, esse peritônio parietal, essa bolsa, na região posterior dele, emite alguns prolongamentos, projeções, que vão permitir dar sustentação para alguns órgãos e também permitir o fluxo neurovascular deles. Quem tem essa função são os mesos. Nós temos 3 mesos. Mesocólon transverso, o próprio nome já diz qual é a região que ele vai nutrir e inervar. Mesocólon sigmoide e o mesentério. O mesentério ele vai dar sustentação e nutrição para o intestino delgado como um todo, exceto o duodeno. Então, se nós pegarmos o jejum e o ilho e esticar, vai dar em torno de 7 metros. E a sustentação do intestino delgado vem dessa projeção do peritônio parietal posterior. Então, além desses... depois nós temos também, além dos mesos, Fábio, os omentos, que ele tem função de conectar os órgãos entre si, pensando aí no peritônio visceral. Por exemplo, o aumento menor, que vai gerar uma comunicação do estômago e o duodeno com o fígado e a vesícula biliar. Então, em síntese, o peritônio envolve os órgãos, protege-os, tem uma função de um isolante térmico, por ser fechado. Ele tem uma função de sustentação das vísceras, porque vocês vão ver ao longo dessa live que algumas vísceras são conectadas, recebem essas amarras peritoneais. E além disso, ele tem um controle na função hemodinâmica, que eu vou discorrer ao longo do tempo. Certo? Peritônio é isso. Perfeito. Então, né, as pessoas, eu sempre lembro as pessoas que estão aqui assistindo que, por mais que o nosso objetivo não seja substituir uma aula, longe disso, mas a riqueza de detalhes, a riqueza do conteúdo, ela é enorme. Então, tenham sempre papel e caneta à mão, porque é no detalhe que a gente vai pegar aí o fio da meada que vai fazer a gente mudar o nosso comportamento aí dentro do consultório, através de uma fala de um professor. Caneta e papel na mão aí, por favor, hein? Professor, dito isso, né, por que as vísceras se movem? Nossa. Bom, isso casa muito com a mensagem que eu quero passar hoje para vocês que estão assistindo. É muito complexo porque as vísceras se movem, né? A função dela, a homeostase dela, está implícito nessa manutenção da homeostasia, o movimento em si, tanto a nível mais global quanto celular. Quando a gente pensa até numa atividade de um macrófago, existe um movimento implícito nessa função. E não é diferente no sistema visceral. Eu vou tentar explicar isso, Fábio, dividindo as vísceras em vísceras ocas e vísceras que têm parênquima, maciço, né? Então, quando nós pensamos, para eu explicar isso, fica mais fácil eu citar um pilão mecânico, né? Um pilão, um pistão. Então, imagine que essa é a função do diafragma. Quando nós temos a fase inspiratória, diafragmática, nós aumentamos a pressão negativa no tórax e aumentamos a pressão positiva do abdômen. Ou seja, o curso do diafragma obriga as vísceras abdominais a cederem. Então, de um modo geral, elas têm que ceder a essa pressão e descer. Cada uma delas tem um vetor específico de movimento.
em decorrência do seu sistema ligamentar próprio. Por exemplo, quando na fase inspiratória o diafragma desce, é normal que os rins descem no trilho do psoas e realizam um movimento de rotação externa. E isso acontece com o estômago, com os cólons e assim por diante. Por que é importante esse movimento visceral, Fábio? Eu disse para vocês que o peritônio parietal posterior, ele emite feixes, prolongamentos, que vão dar sustentação e permitem a passagem neurovascular. Ou seja, quando nós estudamos a anatomia, se você olhar uma aorta abdominal, nós temos 3 tipos de artérias que emergem nela. As que saem para frente, para os lados e para trás. As artérias que tomam um curso anterior, nós vamos chamar elas de gastrointestinais, que são as que emergem do tronco celíaco e as mesentéricas. As que saem lateralmente vão para os rins, suprarrenal e gônadas. E as posteriores para o sistema muscular. Ou seja, se o vaso, se a nutrição dessa parede abdominal, ela vem proveniente da artéria aorta abdominal e a aorta está atrás do peritônio, como que os vasos entram nesse saco? Então, quem permite essa nutrição são os mesos. É uma folha dupla que não se fecha e permite essa nutrição. Onde eu quero chegar com a mobilidade visceral? Teoricamente, quando no curso do diafragma, na inspiração, aumenta a pressão intraabdominal, isso gera uma tensão muito grande nesses feixes vasculo-nervosos. No entanto, se todas as vísceras se moverem no seu curso natural, essa pressão ela é dissipada. Ou seja, esse pistão de compressão e descompressão, se todo mundo que está dentro do peritônio está livre de movimento, na sua capacidade funcional, essa pressão nesses feixes vascos nervosos são dissipados. Consequentemente, isso é importantíssimo para não gerar um angiespasmo ou até uma compressão desses feixes nervosos. Então, a primeira explicação, Fábio, é para permitir a liberdade de fluidos que transitam pelos mesos. Mas não é só isso. Então, quando a gente pensa no peritônio e no movimento visceral, transcende só essa análise neurovascular. Por exemplo, o trajeto de toda a linfa e o fluxo venoso abdominal até chegar na região do ducto torácico e linfático direito também depende desse mecanismo pressórico. O esvaziamento das vísceras ocas também depende desse mecanismo pressórico. Ou seja, a compressão e descompressão exercida pelo curso diafragmático e o movimento das vísceras é importantíssimo para a manutenção do trânsito desses fluidos, que eu vou aprofundar hoje na live. Certo? Basicamente isso, Fábio. Perfeito. E já que você está falando dessa dinâmica, dessa mecânica visceral, qual é a importância do peritônio em toda essa dinâmica? Como que ele participa disso? Legal. Então, imagine assim. Bom, primeiro, uma das coisas que eu acabei não falando nas funções do peritônio quando eu iniciei essa fala, é que ele também secreta um líquido peritoneal, que pode chegar até 100 ml na cavidade abdominal. Esse líquido é subproduto de um sangue ultrafiltrado. E o constituinte, um dos constituintes do líquido peritoneal é a presença e abundância de macrófagos e eosinófilos, fazendo com que, além de permitir um deslizamento das vísceras entre si, também tem um fator imunológico importante, que eu vou falar quando citar o sistema linfático. Então, quando nesse aumento de pressão as vísceras se movem, o que permite o deslizamento entre essas estruturas é a presença desse lubrificante natural. Tudo bem? E a importância do peritônio, Fábio, é que eu disse que o peritônio parietal, agora especificamente falando, ele recebe inervação sensitiva, ele envolve as vísceras e ele está sujeito a essa diferença de gradiente de pressão. Para você ter uma noção, uma pressão intraabdominal normal, ela gira em torno de 5 a 7 milímetros de mercúrio. É natural que quando a gente inspira, essa pressão aumente. E na expiração ela diminui. No entanto, como eu disse, de forma cíclica, isso é fisiológico. Então, a primeira importância do peritônio nessa dinâmica
é que ele tem que ter complacência. Ou seja, esse curso não pode ter uma resistência do peritônio. Isso acontece quando nós temos uma hipertensão intraabdominal. Ou seja, é quando a pressão abdominal ela passa de 10 milímetros de mercúrio. Eu trouxe uma gambiarra aqui que eu vou deixar. Eu não Você ouvi, desculpa. quer que eu tire agora o comentário? Você vai mostrar? Pode ser. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tá tudo normal. Agradeço o Maurício Arnone, se ele estiver assistindo aí. Um abraço, que ele me deu esse bonequinho. E aí eu tentei ilustrar. O rosa é por causa que eu sou pai de menino, então vocês têm que entender isso. Tá? A Helena participou disso. Então, esse bonequinho aqui, ó, representa um peritônio, certo? Diafragma e o peritônio. E aqui, a vascularização entrando no peritônio. O que eu quis mostrar para você, Fábio, é que, ciclicamente, durante o curso diafragmático, é normal que exista esse aumento e diminuição dessa pressão. Como eu disse, isso é importante para o esvaziamento das vísceras ocas, isso é importante para o trânsito linfático, certo? E arterial. Eu imagino que vocês devem estar dando risada pelo tamanho desse peritônio, né? Eu não quis homenagear ninguém não, tá, gente? É o que deu. Eu até me perdi agora que eu estava falando. Bom, voltando aqui na questão do peritônio. Conforme nós temos, Fábio, essa compressão e descompressão, isso favorece o esvaziamento das vísceras ocas, isso favorece o trânsito de fluidos. Por exemplo, quando nós pensamos nas veias que preenchem os membros inferiores, deixa eu ir mais para trás. Quando nós pensamos nas veias que preenchem os membros inferiores, ela depende do fluxo arterial, né, que são as veias acompanhantes, que permite, ela abraça as artérias e faz com que o próprio pulsar transita o fluxo contra a gravidade e também a parede muscular, certo? No abdômen, o que garante o fluxo linfático e venoso é esse sistema pressórico de compressão e descompressão. Para você ter uma noção, como eu disse, quando nós inspiramos e o diafragma desce, é normal que as vísceras também acompanhem esse movimento. Caso alguém aqui, o estômago, o fígado, etc., careça desse movimento cíclico, isso já caracteriza, essa resistência caracteriza um aumento da pressão intraabdominal, certo? Em 2008 foi feito um estudo em ratos, onde eles avaliaram, pode voltar aos comentários se quiser, depois eu volto aqui com... Tá. Pode deixar, professor, pode ir falando. Onde eles avaliaram a pressão arterial, a pressão, o fluxo na artéria mesentérica superior e na veia porta. O que eles perceberam? Colocando um catéter, depois fechando a parede abdominal e avaliando também na carótida, acrescentando a pressão intraabdominal 3 milímetros de mercúrio, Fábio, isso foi suficiente para diminuir em 26% a circulação portal. Isso foi suficiente para diminuir em 19% a circulação da artéria mesentérica superior. E houve uma oscilação na pressão arterial em 11%. Onde eu quero chegar com isso? Que quando nós temos um aumento dessa pressão abdominal, é natural que o trânsito desses fluidos fica comprometido. Perfeito, professor. E eu queria pedir para que as pessoas que estão nos ouvindo, quem tiver perguntas, pode ir mandando aqui, que na medida do possível o professor Leonardo vai respondendo. Se não for possível responder agora, a gente encaminha essas perguntas para o professor e a gente responde posteriormente. Tá bom? Então, vão mandando aí as suas perguntas. Tem mais uma pergunta aqui, que acho que é uma curiosidade de muita gente, né? Que quais são as repercussões do aumento de pressão intraabdominal no sistema músculo-esquelético? Como é que isso afeta o aparelho locomotor, né? Como é que o sistema visceral se interliga nesse sentido?
Tá, ótimo. Excelente pergunta, Fábio. É importante eu falar para vocês que nas lives que antecederam a minha, muitas pessoas mostraram repercussões no aparelho locomotor oriundo de uma alteração no sistema. Então, o Guido, a professora Ana Lança mostrou isso através dos reflexos primitivos e assim por diante. Então, agora eu quero mostrar para vocês, através de uma ótica visceral, como esse aumento da pressão intraabdominal possa repercutir. Então, o componente agora é peritoneal e visceral e o que isso acontece no aparelho locomotor. Fábio, eu até coloquei aqui, ó, eu acho que não atrapalha não, bom, vocês que sabem. Mas eu até coloquei aqui o diafragma e esse cordãozinho, eu tentei pedir ajuda para minha esposa, representando o sistema facial que está acima do diafragma. Então, as vísceras subdiafragmáticas, como o estômago, o fígado, o duodeno, etc., eles têm conexões com o diafragma. E as vísceras que estão acima também. E todo o sistema facial, ele tende a terminar na região do tubérculo faríngeo, abaixo da apófise basilar do osso occipital. Então, isso faz com que, ó, eu fiz um outro desenho que eu acho que vai ficar mais claro. Certo? Isso. O aumento da pressão intraabdominal, então imagine que as vísceras agora não estão realizando o seu movimento fisiológico. O que isso acontece? Como eu disse no estudo passado, de 2008, por si só, o aumento da pressão intraabdominal compromete a circulação desses fluidos, certo? E essa hipertensão, numa tentativa no corpo de dissipar essa pressão, é normal que isso traga repercussões numa linha vertical e horizontal. Ou seja, pode ser traduzidas como hérnias abdominais por uma hipotonia do reto, comprometendo a região de períneo, trazendo também sintomas gastrointestinais como refluxo, além de sintomatologias na própria parede abdominal, na coluna lombar como um todo. É normal na osteopatia, um paciente que tem essa característica, você sabe disso, Fábio, uma dor lombar, através de um teste de mobilidade global. Nós temos testes relacionais funcionais, onde nós conseguimos tirar essa carga e solicitar ao paciente o movimento. E quando esse sistema está implicado na lombalgia, é normal que, através desse lift, a dor lombar tende a diminuir significativamente. Então, pensando nesse contexto de amarras, como eu disse para vocês, praticamente todo o intestino delgado ele é preso através da raiz do mesentélio na parede posterior do peritônio. Então, qual é o sofrimento musculoesquelético? Pensando no sistema venoso, o trânsito venoso estaria comprometido, como eu já disse para vocês, por uma congestão abdominal. Pensando no sistema musculoesquelético como um todo, é normal que esse paciente... Eu lembro que a Ana falou do reflexo tônico labiríntico, e ela até deu uma característica, uma tipologia, por conta de uma alteração nesse reflexo. Agora, esse aumento da pressão intraabdominal, se você olhar aqui, isso também vai trazer uma característica de uma tipologia. Um aumento de curva, uma retração de todo esse tendão central, trazendo uma tipologia típica do occipital, da cervical alta, da coluna lombar como um todo. Então aqui, Fábio, eu estou falando num contexto exclusivamente facial. Como que o aumento dessa pressão abdominal tende a repercutir a nível de coluna torácica e cervical. Perfeito. Eu tô recebendo aqui já algumas perguntas. Deu uma pausa aqui, não sei se travou, você terminou a explicação, vai continuar com... Eu queria falar um pouquinho, eu não falei um pouquinho, Fábio, do sistema linfático. Rapidinho, Tá. se puder. Não, desculpa, é porque, como deu uma travada, achei que você tivesse terminado a sua explicação. Por favor, pode continuar. Tá. Em 2018, meados de 2018, foi feita uma revisão sistemática, onde o título dela era O Peritônio Além do Tecido. Então, uma análise microscópica, através de microscópio eletrônico, uma análise histológica, para conhecer um pouquinho mais do peritônio, além dessa membrana que estava, para a medicina, está muito mais relacionada à incisão para o paciente com diálise, do que o interesse nessa questão fisiológica, funcional. Pois bem,
O peritônio, de um modo geral, principalmente o peritônio diafragmático, ele apresenta pequenas porosidades, que nós chamamos de estômatos linfáticos, que são orifícios que estão em abundância no aumento menor, no peritônio diafragmático. O que são esses poros? O citoplasma dele, que invagina esses poros, tem presença de actina e miosina, tornando um componente contrátil, né? E a abertura e o fechamento, Fábio, permite o fluxo linfático, certo? Ou seja, o trânsito no sistema linfático até chegar no ducto torácico à esquerda, onde vai drenar praticamente 80% da linfa, depende desse mecanismo pressórico do componente diafragmático e peritoneal. Ou seja, um paciente que tem uma hipertensão abdominal, paciente que tem um aumento de pressão, ele tem um fechamento desses poros. Consequentemente, ele vai ter um aumento desse volume abdominal. Se há um aumento desse volume abdominal, o peritônio que recebe inervação sensitiva, qualquer tipo de compressão ou tensão, concorda comigo, se ele é bastante nervado, torna-o reativo. Por isso que o acesso nessa característica, nessa tipologia, o acesso na parede abdominal, muitas vezes é bastante sensível. Você vai tocar a parede abdominal do paciente e isso já traz uma série de dores. Então, o que eu queria falar também, Fábio, era isso, que o sistema linfático depende desse mecanismo pressórico para conseguir chegar no ducto torácico e linfático direito. Perfeito, professor. Tenho aqui algumas perguntas. Um instantinho só. Estou pegando aqui que o pessoal do staff já está me mandando. Vamos lá. Algumas perguntas, só para lembrar as pessoas que algumas perguntas podem ser direcionadas para o professor aqui na live, e se não der tempo, por algum motivo, a gente vai responder isso posteriormente, tá? Então, vamos lá. Professor, a Carol perguntou. Perguntou não, né? Foi o seguinte, pode falar um pouco mais sobre quais podem ser as influências da pressão intraabdominal na vascularização cerebral? Cerebral? Diretamente eu não consigo ver uma correlação, Fábio. Que nem eu disse para vocês, quando a gente pensa nos membros inferiores, eu vou chegar lá. Quando a gente pensa nos membros inferiores, uma congestão desse sistema faz com que o fluxo na região abdominal fica comprometido. Só para você ter uma noção, para chegar, eu acho que eu vou conseguir responder de uma forma mais clara. Quando nós temos um aumento da pressão intraabdominal, nós temos uma alteração na perfusão capilar e uma diminuição significativa tanto nas artérias de condução, como eu disse, e principalmente nas pequenas arteríolas de distribuição. Caracteriza uma disfunção osteopática. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, o sistema arterial, recentemente estava conversando com o Zezé isso e estudando um pouco os trabalhos que tem, isso ficou mais nítido. Que uma disfunção local, por exemplo, do colo sigmoide, vai ter um comprometimento muito maior das pequenas artérias que emergem da artéria mesentérica inferior, comprometendo a nutrição desse órgão. O que isso tem a ver com a vascularização torácica, pensando na questão cardíaca e, consequentemente, qualquer aumento de pressão, qualquer alteração na perfusão capilar ou um angioplasma dessas artérias de distribuição tende a aumentar a resistência vascular periférica. Aumentando a resistência vascular periférica, aumenta o débito cardíaco e isso vai trazer repercussões na pressão arterial. É importante que a Carol saiba que nós temos 3 artérias que têm um controle, uma relação direta com os centros motores cardiovascular na região do bulbo, que são a aorta abdominal, o arco da aorta e a carótida, bem na bifurcação da carótida comum. Então, se você tem qualquer tipo de alteração nessas 3 artérias, é normal que você tenha um disparo desses baroreceptores, alterando rapidamente a pressão arterial. Entendeu? Essas 3 artérias, a aorta abdominal, o arco e a própria carótida comum. Então, qualquer congestão periférica tende a ter uma resposta sistêmica. Perfeito. Uma outra questão aqui, professor. Cirurgias na região abdominal, como, por exemplo, cesárea, abdominoplastia, podem trazer disfunções no peritônio? Se sim, quais são?
Eu não sei se ele está presente, mas eu dou crédito a isso ao professor Gustavo Félix, que no congresso de 2014, em Santa Fé do Sul, ele trouxe a palestra com as repercussões de cicatrizes e cirurgias suprapúbicas no aparelho locomotor e no componente postural também. Sim, sim. Por exemplo, se você pega, Fábio, isso até um questionamento meu. Pacientes que fizeram cirurgia, por exemplo, seja mini ou a abdominoplastia total, onde é refeito toda a cicatriz umbilical. Então, você pensa no ligamento falciforme, todo o componente tensional que é criado na parede abdominal. Então, eu tenho uma paciente de São Paulo que ela fez, até mãe de um amigo meu, ela fez 2 cirurgias plásticas, 2 abdominoplastia e ganhou peso. O aumento da pressão intraabdominal nesse paciente é muito grande. E ela, quando eu mostrei esse desenho para vocês aqui, me veio na cabeça porque ela apresenta esses 4 componentes. Veio com crise de dor lombar, repercussões na parede abdominal, como hipotonia do reto abdominal, disfunções a nível de períneo e também refluxo gastroesofágico, em detrimento de cirurgias suprapúbicas. Não só no peritônio, como na dinâmica visceral. É normal que isso possa criar aderências e comprometendo a mecânica desses tecidos. Existe até, só para concluir, existe até um trabalho em 2011 que foi feito em ratos, que foi realizado incisões na parede abdominal, fechou, cicatrizou e comparou os 2 grupos, que recebeu o tratamento manual na região cicatricial e o grupo que não recebeu o tratamento manual. Mostrou o quanto de aderência que foi quebrada, pensando na parede do seco, a parede abdominal e a fossa ilíaca direita desses ratos. Muito bom. Uma outra questão. Uma disfunção do peritônio pode alterar de alguma forma os diafragmas torácico e cervical? Sim, sim. De que forma? Nós temos 3 cavidades, né? Três caixas que são fechadas hermeticamente, a parede abdominal torácica e o próprio crânio. E nós temos como características comunicações faciais entre as 3. Então, quando a gente fala desses diafragmas, Fábio, eles não são indissociáveis. Existe uma relação direta, supradiafragmática, do próprio diafragma, pensando na região da face endotorácica, mediastinal, até a base do crânio. Então, um comprometimento comprometeu o diafragma pélvico, torácico e cervical, por uma relação facial mesmo. Deixa eu falar outra coisa que eu esqueci. Por favor. Antes de você ir para a próxima pergunta. Pode falar. Quando eu comecei a preparar essa... na verdade, lá atrás, em 2018, Fábio, eu entendi essa questão linfática, vascular de um modo geral e pressórica, e me chamou bastante atenção essa relação desse gradiente de pressão na homeostasia das vísceras abdominais como um todo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o peritônio, que eu comecei a live falando que ele é uma capa, certo? No entanto, quando a gente fala de capa, de bolsa, de revestimento, nós pensamos em proteção, em movimento de um modo geral. Mas o peritônio desempenha um papel proprioceptivo muito importante. Existe um pesquisador chamado Tanaka, que há mais de 20 anos ele vem estudando o peritônio. Em 2011 isso chamou a atenção, mas em 2016 que ele conseguiu comprovar o componente proprioceptivo do peritônio. Ele até usou o exemplo de uma força centrífuga no sentido de, imagine, não é o meu caso, né? Mas imagine eu correndo agora e mudando a direção. Então eu estou numa velocidade, né, que eu não tenho e viro à esquerda. É normal que nessa mudança de direção rápida, abrupta, as minhas vísceras abdominais tendem a manter esse sentido. O mesmo acontece. E nós chamamos isso de uma força centrífuga, que é onde você muda a direção e o centro é deslocado para a periferia. Ou seja, Fábio, se nós estamos correndo e muda a direção e você vira para a esquerda, é normal que os órgãos gerem uma tensão nessa parede. E essa contenção
essa contenção, ela não é feita exclusivamente pelo sistema musculoesquelético como um todo. O peritônio ele já tem uma função de contenção visceral, ou seja, imagine esse bonequinho correndo, e quando ele muda a direção, os órgãos tendem a ir para esse lado. A própria distensibilidade dessa parede tende a corrigir essa dilatação oriunda das vísceras abdominais. Então, o peritônio, além desse componente neurovascular e linfático que eu já abordei, ele tem um componente também proprioceptivo, importante. Muito legal. Muito importante a gente entender e saber disso, que isso faz toda a diferença na clínica, né? Obviamente. Uhum. Uma outra questão é esse aumento, desculpa, como você no seu consultório avalia e aborda o peritônio? Bom, eu também venho evoluindo ao longo do tempo, conforme você vai recebendo informações na escola, enfim. E hoje é muito claro quando você entende a camada. Então, primeira coisa, quando a gente descasca a parede abdominal, na aula nós fazemos isso com os slides. Aqui não. Mas se você tira a parede abdominal, no sentido da pele, os tecidos que revestem a pele e toda a musculatura abdominal, a membrana que envolve, que aparece, é o peritônio parietal anterior. Ou seja, numa noção de profundidade, se você vê um paciente de perfil deitado na sua maca, vai ser o tecido mais proeminente, mais superficial a sua mão. Como ele recebe muita inervação sensitiva, Fábio, é um erro, eu poderia falar isso, é um erro tentar acessar um órgão que está num plano, seja ele anterior, intermediário ou até mais profundo, eu vou usar o termo aqui, sem pedir licença para o peritônio. Essa capa, que é um isolante térmico que reveste e protege, e que tem essa inervação sensitiva, dependendo do toque, do tipo de toque, da pressão que você exerce na parede abdominal, ele já pode ser reativo e expulsar a sua mão. E a tradução disso é através de nocicepção. Para você ter uma noção, Fábio, quando nós temos um aumento da pressão intraabdominal, como eu disse para vocês, acrescido em 3 milímetros de mercúrio, eu tenho uma diminuição na perfusão capilar e a liberação de alguns mediadores inflamatórios, algumas citocinas. Ou seja, o peritônio está com aumento de pressão já o torna reativo, sensível à palpação. Então, respondendo a sua pergunta depois dessa introdução, eu abordo o peritônio, eu diria para você que eu abordo o abdômen pedindo licença para o peritônio, conhecendo ele como um tecido que reveste esses órgãos, ou seja, se ele não permitir essa entrada em uma noção de sistema, eu tenho que conhecer a inervação dele, somática, trabalhar essa inervação, pedir licença para esse peritônio para que eu possa acessar um órgão. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho no intestino delgado. No entanto, o meu toque na parede abdominal já traz dor ao paciente. Então, não faz tanto sentido eu negligenciar essa informação e fazer uma técnica grossa, profunda, com alavancas, com tensões, que o resultado ele não vai ser benéfico. Eu falo isso por ter sentido isso na pele mesmo, literalmente. Então, o peritônio, o trabalho visceral abdominal, ele só acontece se o peritônio permitir a sua entrada. E aí, nessa noção de sistema, você tem que conhecer a sua inervação, conhecer como tocá-lo e assim por diante. Legal. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: a hemorroida é uma das patologias mais comuns que afeta a sociedade. Ela pode ter relação com as alterações de pressão intraabdominal? Sim. Quando a gente veja bem, durante a formação toda do IDOT, nós temos várias possibilidades de interpretação de vários fenômenos. Quando a gente pensa em dilatações, seja do universo arterial ou venoso, sim, existe um componente pressórico envolvido. Tá? Respondendo essa questão arterial e já pegando um link na questão venosa, que envolve varizes, tanto na região abdominal, que nós conhecemos como cabeça de medusa, que são os pacientes cirróticos, por exemplo,
que ao redor da cicatriz umbilical você tem a dilatação das veias mesentéricas, esse aumento de pressão nas artérias que preenche essa região retal, e também, pensando nas veias esofagianas, sim, o aumento de pressão intraabdominal gera uma congestão desses fluidos e um aumento da tensão da parede desses vasos. Só respondendo essa pergunta, que eu até trouxe um estudo em relação a isso, Fábio. Um trabalho de 2002 feito em 14 pacientes que apresentavam cirrose hepática e que traz consigo, é muito comum, varizes esofagianas. Porque eu estou falando da parede do vaso de um modo geral para que a pessoa que fez essa pergunta possa responder, possa entender. Um aumento da pressão intraabdominal em 5 milímetros de mercúrio nesses pacientes aumentou o volume, a pressão e a tensão na parede dessas veias. E aí, na conclusão desse estudo, até disse que, dependendo do acréscimo dessa pressão intraabdominal, isso favorece as suas rupturas. Muito bom. Uma outra pergunta aqui. O aumento da pressão abdominal também tem relação com a incontinência urinária? Ô, Fábio, a abordagem nossa aqui, ela é mecanicista. Então, é normal que venham perguntas de patologias e a interpretação nossa seria só no aspecto pressórico. Então, como eu disse para vocês, se você tem um paciente que tem um aumento da pressão intraabdominal, digamos que esse peritônio, desculpa o termo, tá? Ele vai explodir. Ele vai explodir. Para não explodir, como subproduto dessa tentativa do corpo de manter a nossa, digamos, sobrevivência, é normal que essa bolsa, digamos, ela tenha pequenas fissuras. Ou seja, que essa pressão seja dissipada, uma vez que dentro dessa cavidade está com pouco movimento e uma congestão absurda. E como que o corpo, quando tem uma disfunção com essa magnitude, por exemplo, pacientes onde a hipertensão intraabdominal ultrapassa 20 milímetros de mercúrio, nós chamamos isso de síndrome compartimental, o corpo ele precisa, a própria compreensão da metodologia osteopática fica fácil do aluno entender isso. O corpo precisa, de alguma forma, encontrar meios para não, né? E por isso que eu coloquei esses vetores. Então, pensando no períneo, pensando nesse diafragma pélvico, sim, o aumento da pressão intraabdominal pode fazer com que esse paciente tenha escapes. Eu não vou citar o nome da paciente aqui, mas uma mãe de um grande amigo meu, como eu disse, quando eu atendi ela na crise lombar, ela apresentava esses 4 componentes. Uma alteração no assoalho pélvico significativa, em termos de controle, uma alteração, uma diástase abdominal grande, refluxo gastroesofágico e veio com uma baita de uma crise lombar discal. Tá? Então, é normal na coluna lombar você ter essa pressão, esse peso ser carreado pela lombar, mas além dela, tanto no períneo quanto na parede abdominal e na região diafragmática. Legal. E o aumento da pressão intraabdominal também pode comprometer ou gerar repercussões no tendão central? Sim, sim. Que nem eu disse, na escola, a gente tenta muito, falando da escola agora de um modo geral, fazer com que a interpretação de uma tipologia, de uma análise estática, ela seja feita através da lente, né, das lentes de algum sistema. Então, para não misturar, né? Voltando na professora Ana, ela representou muito bem, ela, se eu não me engano, até falou do reflexo tônico-labiríntico e a tipologia que esses adultos trazem consigo, analisando essa tipologia através desse ângulo. E esse componente que eu disse, ou seja, o sistema visceral facial como um todo, sim, o Fábio. Por isso que eu coloquei esse lacinho mostrando para vocês que esse componente de aumento da pressão intraabdominal tende a aumentar a curva torácica. Como essas faces são presas no tubérculo faríngeo, tende a gerar o occipital em extensão e uma flexão da cervical alta como um todo. Então, esse componente pressórico
desculpa, esse componente pressórico tende sim a encurtar esse tendão central. O Zezé, que deve estar assistindo, não sei, ele gosta de falar de mim nas aulas, então ele é um exemplo disso. Depois ele me bate. Vai que o show é seu. Professor, tem uma questão que é muito presente, né? Uma dúvida muito presente assim, nas aulas sobre as repercussões, como você já explicou, das repercussões do sistema visceral no aparelho músculo-esquelético e o contrário também é verdadeiro? O aparelho músculo-esquelético em disfunção também pode afetar o sistema visceral? Com certeza, com certeza. O sistema visceral e o aparelho locomotor, eles estão conectados, seja por um componente facial, né, conjuntivo, ligamentar, e também através dos seus elementos nervosos que são comuns entre os dois sistemas. Então, da mesma forma, essa pergunta sua, ela vai de encontro com um dos grandes princípios osteopáticos, pensando no componente de um segmento facilitado. Então, quando nós destrinchamos um metâmero, um segmento facilitado em algum nível metamérico, é possível que os elementos que constituem esse metâmero possa ter repercussões através de uma entrada somática. Pensando no aparelho locomotor, por exemplo, como um sistema de entrada. Um trauma, um gesto, em algum nível metamérico, podendo repercutir tanto local, no seu esclerótomo, dermátomo, miótomo, e nos elementos que constituem esse metâmero. Eu disse, em algum momento dessa live, que o peritônio parietal, Fábio, ele recebe inervação sensitiva. Metade dele, aproximadamente, é frênica, ou seja, da cervical, C3, C4, C5, e a região posterior e inferior recebe inervação lombosacra. Ou seja, eu dei até um exemplo do intestino delgado, do jejum e o ilho em disfunção, gerando uma pressão na coluna lombar. Só que sim, nós podemos ter disfunções artrocinemáticas nesse sistema, podendo repercutir no sistema visceral, através de uma relação, por exemplo, nós chamamos de um reflexo somato-visceral. Em 1907, mais de 100 anos, no jornal, na Associação Americana de Osteopatia, foi publicado um trabalho realizado em gatos e cachorros, onde eles perceberam, isso em 1907, eles perceberam que a estimulação dolorosa no intestino desses animais geravam repercussões em locais bem definidos na coluna. Eu sei que para a gente, agora no século XXI, isso é mais fácil de visualizar, mas eu estou falando numa esfera bem antiga. E eles perceberam que a estimulação dolorosa do intestino desses animais repercutiu em níveis bem definidos na coluna. E esses pesquisadores fizeram o inverso também. Será que se nós estimularmos dolorosamente a coluna, isso pode trazer repercussões na peristalse? E a resposta foi que sim. Então, existe uma relação víscero-somática e sômato-visceral através de um contexto neural, seu controle neural. Professor, excelente todas as explicações. Nós temos muitas perguntas aqui. Infelizmente, a gente não consegue responder tudo nesse momento. Nosso tempo já está acabando, passa muito rápido. A gente, às vezes, acha que 1 hora é muita coisa, mas nosso tempo já está... A gente está bem no finalzinho aqui e queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente já caminhar para o encerramento. Tá bom. Não, eu queria agradecer o IDOT pela oportunidade. Eu saí do pijama definitivamente para colocar uma camisa, mesmo que eu esteja de shorts, mas está tudo bem. Foi uma oportunidade ímpar, estou muito feliz com isso. E eu disse até na correção, Fábio, então, primeiro agradeço você, que vem desempenhando esse papel muito bem, já está contratado. Agradeço o IDOT pela iniciativa, os espectadores por aprender um pouquinho com a gente, né, trocar um pouquinho de experiência. Mas, acima de tudo, eu terminei a correção do simulado de visceral e eu disse que, mesmo com todo esse caos, pessoas, instituições que enxergam um pouco além
da curva, tem ideias e iniciativas que são extremamente necessárias, benéficas e que trazem um avanço muito grande para a instituição. Então, eu disse isso pessoalmente, não, mas pelo telefone para o Zezé. Falei, olha, que essas lives, que todo esse material online, que essa proximidade com os alunos o IDOT, hoje ele é de uma expansão continental, pensando no Brasil, está em todos os cantos, e eu estou muito feliz com essa iniciativa, de através de um celular, em casa ou na clínica, nós possamos aprender, estudar, anotar e ter essa troca de experiências. Então, que todo esse caos, que está sendo difícil para todos, ele trouxe muitas coisas boas e avanços rápidos e necessários para a escola. Por isso que eu estou muito feliz com todo esse movimento que o IDOT vem fazendo. Conte comigo, o que eu puder fazer para acrescentar, eu vou fazer. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Concordo com você, concordo que a gente está avançando 10 anos em um mês, em 2 meses que sejam, mas a gente está avançando muito. A gente está entendendo que nós temos possibilidades e capacidades que vão muito além daquelas que a gente achava que tinha. Né? A gente tem que se reinventar. E o IDOT, mais uma vez, né, como a gente tem essa hashtag IDOT perto de você, é uma maneira da gente criar uma proximidade, trazendo conhecimento. A gente não pode deixar o trem parar. Né? A gente, através desses eventos, dos simulados, das lives, a gente tem cada vez mais possibilidades de fazer com que tudo isso que está acontecendo tenha um retorno positivo, né? Tem um patrocínio positivo disso tudo, e é isso que a gente está em busca. A gente está percebendo isso nas centenas e centenas e centenas de mensagens que chegam no IDOT, agradecendo por esses momentos que a gente está passando aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vai, pode falar. Não, só mandar um abraço para a Helena. Minha filha, ela queria vir na clínica, que ela queria dar aula com o papai. Eu falei, não ia dar certo. Papai te ama, filha. Boa, boa, muito bom. Então, pessoal, acredito que vocês já tenham tirado o print de vocês. Se não tiraram, aproveita, que não é toda hora que tem gente bonita aqui. E você marca lá, IDOT Oficial, marca o professor Leonardo, marca a sua unidade, que é super importante, e a hashtag IDOT perto de você. A próxima live, na segunda-feira, às 19 horas, com o professor D.O. Márcio Valsec. Ele vai falar sobre a osteopatia e a relação com os 12 pares de nervos cranianos. Pessoal, é isso. Até segunda-feira. Vai lá, tem um workshop liberado no canal do IDOT. Sigam o canal do IDOT, aperta lá o sininho, fiquem atentos às notificações e mandem todos esses conteúdos para os seus amigos para que eles possam também estudar um pouquinho, montem grupos aí virtuais, que a gente só tem a crescer junto. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, professor, excelente, e na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau. Boa noite a todos.